Ótimo, obrigado, Vilma. Boa noite, boa noite. Então, vamos lá. Hoje, assim como a gente tem feito nas últimas aulas, né, e eu já, inclusive, dei um recado no grupo, é aula híbrida, ou seja, presencial mais online, ok? Presencial para quem pode, no caso, a Fátima veio hoje, tá? E vocês aí do Zoom, online, beleza? Então, reforçando também um outro recado, peço por gentileza que vocês desliguem o microfone. E aí, lógico, quando vocês forem falar, né, aí vocês podem abrir, tá? Mas se não estiver falando, por favor, deixa o microfone fechado, senão os amigos, né, os colegas do Zoom não conseguem me ouvir corretamente, tá? Porque aí pode dar algum problema. Aquela história que eu falei, né? Sei lá, um cachorro latindo, criança chorando, motoqueiro, marido nervoso, assim, aí acaba atrapalhando, né? Infelizmente, atrapalhando a forma que os nossos colegas conseguem ouvir, tá? Então, por gentileza, desligado. Se você for falar, é lógico que você pode abrir. E o último recado, como eu falei, a gente preza o cronograma, então aí para isso, como a gente tem usado um tempo maior para discutir cada capítulo, se a gente ficar assim, vai demorar muito para terminar o curso. Vai ficar além do que a gente combinou, do que a gente acordou com vocês, tá? Então, eu falo, e aí no final da aula eu abro para vocês, aí você pode tirar suas dúvidas, fazer comentários e tudo mais, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Desculpa, perdão, eu já compartilhei, desculpa. Eu já compartilhei. Eu vou só colocar no slide aqui para a gente continuar. Isso vai. Espera aí que eu tô. Aí. Aqui. Aí. Aí. Espera que tá abrindo aqui. Oi? Oi? Então, mas no caso da aula prática, aí realmente, aí se não vier, perdeu. É, quem não veio, perdeu. Inclusive, a partir vou desenhar certinho, mas provavelmente, não nessa próxima semana, na outra, a gente já vai começar a fazer prática. E aí, realmente, quem não veio, não, aí quem veio, fica, provavelmente, isso, para retomar. Então, sinais vitais, mudança de decúbito, tudo, para começar a fazer. E aí, para fazer prática, tem que estar aqui no presencial. Aí só você faz. Lógico, lógico. É só você. Aí, assim, o que acontece? Meninas, aproveitando que a Fátima perguntou, eu já vou falar para vocês, tá? Ó, provavelmente, daqui 15 dias, a gente já vai começar a fazer aula prática. Sinais vitais, mudança de decúbito, transferência, banho, enfim, aula prática. Provavelmente daqui 15 dias. E aí ela perguntou, professor, mas aí quem não veio vai ficar, não vai ter como fazer, realmente, né? Como é algo prático, eu não consigo mostrar para você pelo computador, certo? Então, normalmente o que a gente faz? A gente faz a prática, então é 1 hora de teórica, então 1 hora a gente vai continuar tocando a apostila, e aí na outra hora a gente vai fazer a parte prática, tá? Normalmente é assim que acontece, é assim que a gente corre. No final do curso, a gente pega mais um dia para rever as práticas novamente. Só que, qual que é a ideia? A gente não vai poder ficar mais 2 horas na mesma prática, porque a gente já viu. Então, professor, olha, a gente ainda tem dúvida de sinais vitais e de transferência. No final do curso, a gente pega mais um dia e mata essas duas, e pratica, né, mais uma vez essas duas questões, tá bom? Mas eu vou passar para vocês as datas certinho, mas provavelmente daqui 2, 3 semanas a gente vai começar a fazer a parte prática. Até porque a apostila que a gente vai entrar é muito prática também. Então,
vai casar, tá bom? Mas eu vou passar certinho para vocês, e aí eu mando certinho para vocês e a gente vai conversando, tá? Deixa eu só minimizar aqui. Bom, nas nossas últimas aulas a gente tem conversado muito sobre como preservar a saúde do nosso paciente. E aí a gente viu que existem vários elementos, vários aspectos e cuidados que a gente pode proporcionar, e não só pode, como deve, né, dar ao paciente e a nós também. Então, água, a gente falou sobre lavagem das mãos, higiene dental, falou sobre corrida, né, o exercício físico, falou sobre descanso, sobre cultivar amizades, sobre a importância de uma alimentação saudável, né? Então, ou seja, eliminando coisas que tenham muito sódio, açúcar, que sejam ultraprocessados, e adicionando alimentos mais saudáveis, comida mesmo, né, que a gente conhece. O que mais? A gente também falou sobre o controle do estresse, falou sobre respirar da forma correta, e aí, principalmente, da importância de você gostar de si mesmo, o amor próprio, a importância que esse item tem na nossa vida, né? E aí aqui tem um resumo dos cuidados que a gente precisa ter com o corpo. Isso além, obviamente, né, gente, de higiene do paciente, de medicação e tudo mais. Isso aqui são questões extras. Opa, deixa eu... Aí, pronto. Minimiza. E aí, a gente começou a falar, no finalzinho da aula passada, a gente falou sobre os cuidados que a gente tem que ter com os medicamentos, né? Sobre a importância. E aí a gente parou em cuidados com o quarto do paciente. A importância, gente, desse tópico às vezes é ignorado. Então, muitas vezes, a gente cuida de muitos aspectos e se esquece de um aspecto que merece a nossa atenção, que é o quarto do paciente. Por que, professor? Porque o quarto, além de ser um ambiente onde o paciente vai estar deitado, vai estar descansando, também pode ser, na verdade, um inimigo do paciente. Principalmente se esse paciente, por exemplo, for um idoso, e aí um exemplo, tem um tapete. Esse idoso pode escorregar, pode cair. Então, o ambiente tem móveis que são muito apertados, você tem um espaço muito pequeno, o idoso também pode, talvez, perder o equilíbrio, né, e cair. Então, assim, o quarto tem e merece, sim, a gente dar atenção, tá? No sentido de como a gente também, né, coloca os móveis. Então, qual que é a posição que a gente chama de disposição dos móveis? Então, onde fica a cama, onde fica, sei lá, a cômoda, o guarda-roupa, sempre procurando proporcionar um caminho, um vão livre, né, onde o paciente consiga se deslocar, consiga transitar pelo quarto sem nenhum tipo de risco, né, sem nenhum tipo de perigo. Mas é muito mais que isso. Então, muito mais que isso. Então, não é só você se preocupar com a disposição dos móveis, embora isso seja muito importante. Mas também a gente precisa se preocupar com questões relacionadas à higiene. Como, por exemplo, é importante que esse quarto receba luz, porque a luz ajuda no combate de alguns germes. É importante que seja um quarto arejado, ou seja, que você tenha ventilação. É importante também que a gente fique muito atento ao tecido da cama do paciente. A gente vai ver o porquê daqui a pouco. Vai começar a falar o porquê, vocês vão entender. Mas o tecido da cama, o tecido das roupas que o paciente veste, tudo isso é muito importante. O colchão, onde ele fica, se esse paciente, por exemplo, é acamado. E aí, em algum momento, pode, por exemplo, depender do tipo de colchão, pode ir xixi para o colchão, pode molhar. Acontece. A gente vai mostrar para vocês na prática como a gente faz para poder minimizar isso, mas em algum momento o colchão pode ficar molhado de urina. Não é muito legal. Então, entendam, o quarto precisa e deve ser um ambiente amigável, ou seja, um ambiente que promove o bem-estar para o nosso paciente. Tá? Muitos idosos, pacientes também, né, não só idosos,
tem o jeitinho deles do quarto. Olha, eu gosto que a minha cômoda fica aqui. E aí, se você... Fátima tá rindo aqui, né? Então, Não, mas aí você, cuidadora, chegou hoje, sei lá, na casa, né? E você... Ah, vou mudar, professor, vou chegar já arrasando. Talvez não seja legal. Você vai caçar confusão, tá? Então, é com muito jeitinho, com muito carinho. Entenda o porquê que ela ou que ele gosta tanto que a cômoda fica ao lado da janela. Normalmente, isso tem uma história, tem um porquê, né? E às vezes vai até além do desejo, não é só porque ele quer. Olha, porque quando ele casou, ela tá aí desde que casou. É por aí que ela arruma os cabelos e consegue ver a janela, e foi assim que ela conheceu o marido dela, sei lá. Tem uma história. Então, a gente não pode, por mais que a gente sempre vai buscar a segurança do paciente, é muito importante que a gente entenda e preserve o que ele gosta, o que ele quer, tá bom? Respeito. Respeito à vontade. A gente sempre fala, né, de respeitar os desejos, procurar trazer benefícios para o emocional do paciente. Uma forma é respeitando o jeito que ele gosta que os móveis ficam dispostos. Obviamente, se a disposição dos móveis impacta ou pode, se há uma possibilidade de machucar o paciente, aí a gente tem que rever. Mas se for só capricho nosso, não compensa a gente mexer, porque o paciente vai ficar irritado e aí você pode ter problemas, tá? Então, muito cuidado com a disposição. Fundamental darmos atenção para a iluminação, para a ventilação, para o tecido da cama, para o... Isso, por exemplo, se é um apartamento, tem grade na janela? Isso é importante saber se tem grade. É uma suíte? Como é que tá? A gente vai mostrar, vai falar, acho que não nessa aula, na próxima. Ainda hoje, provavelmente. Sobre barras de apoio no banheiro. Então, é uma suíte? É uma suíte, professor. O chão fica molhado, seu paciente pode cair. Então, tem toda uma questão de segurança que a gente sempre tem que prezar, tá? Mas agora, especificamente nesse momento, além de todas essas questões que a gente disse, a gente vai conversar sobre o leito, ou seja, sobre a cama mesmo do paciente e por quais razões a gente precisa dar muita atenção para o leito. Obviamente, porque o leito é onde o paciente descansa, certo? Então, ou é ali, talvez, o lugar onde ele passa o tempo todo, se for uma pessoa acamada, e a gente precisa, antes de tudo, né, sempre procurar também o conforto do paciente. O leito está agradável? A posição que o paciente se encontra está agradável a ele? Bom, é uma questão de pergunta mesmo. E aí? Olha, tá tudo bem você ficar assim? Tá? Como é que tá? Tá te incomodando? E aí a gente vai conversando, e aí, lógico, fazendo as adaptações e os ajustes, né, para que sempre o paciente tenha o mínimo de conforto possível, tá? A ideia é que ele tenha todo o conforto, nem sempre é possível, infelizmente, porque a gente precisa, se o paciente for acamado, a gente vai fazer isso na prática, tá? O paciente precisa ficar a cada 2 horas mudando de posição. No máximo, a cada 2 horas. Então, dentro das condições e das possibilidades, é importante sim que ele tenha conforto. E o máximo possível, obviamente. Por quê, professor? Porque a gente não lida só com o físico, né? Isso impacta também. Imagina você ficar deitado o dia todo e ainda fica sem ter conforto. Não, isso não é legal. E a gente vai sempre procurar trazer um bem-estar para o nosso paciente. E é isso que eu ia entrar. E muitas vezes você tem uma condição que é um resultado de alguns fatores, que é o que a gente vai começar a falar agora. Professor, como assim? Antigamente a gente usava o termo escária, né? Hoje a gente usa úlcera por pressão. O que é essa úlcera por pressão? Basicamente, é um resultado de o paciente ficar em algumas condições. Uma dessas condições é muito tempo na mesma posição. O paciente fica o dia todo, por exemplo, com a barriga para cima. Isso tem um nome, tá? Essa posição barriga para cima tem um nome, a gente vai ver daqui a pouco. O dia todo com a barriga para cima. Não, o dia todo com a barriga para baixo, o dia todo de lado. Errado. A cada 2 horas a gente precisa mudar o paciente de posição. Essa mudança de posição recebe o nome de mudança de decúbito. Decúbito é a posição. Então, mudança de decúbito
mudança de posição ou posicionamento do paciente. A cada 2 horas no máximo. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Sabe que a gente falou, né, sobre os cuidados de medicamentos? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui importante. Então, aqui você tem um quarto, né? Vejam. Ah, ótimo. Dá para... Olha aqui que legal. Tem a cama, faltou a barra aqui, tá? Barra de apoio e tudo mais, mas percebam. O caminho do paciente parece estar livre. Ó. Você tem um intervalo aqui, parece que é um intervalo satisfatório. Dá para ele entrar por aqui, dá para ele entrar por aqui. Então, esse ambiente, ó, você tem aqui uma janela, parece ser iluminado, parece que está um ambiente legal. Eu só coloquei essa foto para vocês verem mesmo a importância do quarto, né? Ou do leito, paciente e tudo mais. Então, vamos falar agora disso aqui, que é o foco da aula. Vejam, deixa eu passar. Eu vou trabalhar bastante com o cursor, com o meu mouse nessa aula, tá? Para a gente entender um pouco mais do que eu quero dizer a vocês. Então, aqui, ó, temos nessa imagem 3 posições, certo? Ó, barriga para baixo, desculpa, barriga para cima. Essa posição recebe o nome de decúbito dorsal. A gente vai aprender na prática, mas já saibam, decúbito dorsal, tá? Barriga para cima, decúbito dorsal. Tem uma outra posição. O paciente está de ladinho. Essa posição de ladinho recebe o nome de decúbito lateral, porque o paciente está lateralizado. Tá? Ele está de lado, né? Está lateralizado. E tem uma outra posição que é bumbum para cima. Essa posição recebe o nome de decúbito ventral. Então, decúbito dorsal, bumbum para baixo. Decúbito lateral, o paciente fica de lado. Decúbito ventral, bumbum para cima. Professor, tá, e qual que é essa... Por que eu preciso saber disso? Eu sou cuidadora, eu não entendi ainda qual que é a relação. Isso tem tudo a ver com você. Veja aqui, ó, eu vou passar o mouse, tá? Toda essa região que tem as setinhas aqui, ó, nessa primeira imagem, aqui na primeira figurinha, está escrito cabeça, ombro, cotovelo, bumbum, calcanhar. Essas regiões aqui, principalmente, não só, mas principalmente, ficam em contato com o colchão. Então, imagina, aqui você tem um colchão e aqui você tem essas regiões de contato direto com o tecido e contato direto com o colchão. Professor, tá, e aí? E aí que essas regiões aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, tá? Onde tem as setinhas, são as regiões que a gente chama de regiões de pressão. Ou seja, toda vez que o paciente está deitado nessa posição, essas regiões recebem mais pressão, porque o peso do paciente, obviamente, né? O paciente tem um peso, e esse peso, então você tem um colchão, o paciente, e ele fica deitado em uma posição, e essas regiões de pressão recebem mais pressão por conta do peso do paciente pressionado em relação ao colchão. Então, você tem um atrito, resumidamente é isso, é um atrito entre o corpo do paciente e o colchão, tá? Obviamente, quanto mais pesado é o meu paciente, maior é a pressão nessa região. Faz sentido, né? Mais peso, mais pressão. Mesmo assim, ainda que o seu paciente não seja pesado, por exemplo, ainda que seja uma criança, crianças também podem ter úlcera por pressão, tá? Então, quem é mais pesado tem mais chance, mas quem é leve também pode desenvolver. Por isso que a gente sempre troca de posição, que é a famosa mudança de decúbito. Vamos para a segunda imagem. Olha essa segunda imagem. Percebam, agora a pressão já não está mais aqui na nuca do paciente. Olha, desculpa, perdão, aqui. Não está mais na nuca, que era a primeira imagem, veio para a orelha. Vejam, eu aliviei a pressão do bumbum, a pressão do cotovelo, que era essa parte aqui do cotovelo, a pressão do calcanhar, eu aliviei, dei descanso. Então, essa mudança de decúbito, na prática, significa a gente dar descanso, aliviar a pressão de alguns pontos que esse meu paciente vai
vai estar quando estiver nessa posição, tá bom? Então, a cada 2 horas eu vou trocando. Vou mostrar para vocês. Ó, mais uma imagem mostrando exatamente a mesma coisa. Você tem as regiões de pressão ou pontos de pressão, quando o meu paciente fica em determinada posição. E aí eu vou mudando. Você, né, nós vamos alternando a posição do nosso paciente. Vejam, olha que bacana. A cada 2 horas, você vai trocando, vai trocando, vai trocando. Professor, obviamente, eu tenho que ter uma memória de elefante para poder não me perder. Como é que eu não vou me perder nisso? A cada 2 horas, no máximo, eu tenho que trocar. Tem alguma ferramenta? Tem. Tem uma ferramenta que é essa aí. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue utilizar. Vejam, isso é um reloginho. Vou chamar de ferramenta, vai? Mas é um relógio, basicamente. É uma ferramenta que você e eu devemos utilizar para garantir que a troca de decúbito ou a mudança de decúbito seja feita. Vamos pegar um exemplo. Vocês conseguem ver aqui, ó, onde eu estou passando o mouse? Você tem a troca. Consegue ver que a gente consegue, a gente vai mudando de cor a cada 2 horas. Ó, começou aqui meio-dia, 14 horas foi para verde, 16 horas foi para amarela, 18 voltou para vermelha. A cada 2 horas a gente vai mudando a cor. Na verdade, não é a cor. Falei a cor só para vocês conseguirem identificar melhor. O que a gente muda é isso aqui, ó. É a posição. Oi? Isso. Mas aí, a Fátima falou o sentido horário. É o sentido horário, mas o que a gente troca é isso aqui, ó. Olham aqui, ó. Decúbito dorsal. Consegue ver o DD? Decúbito dorsal. Passou 2 horas. Decúbito lateral esquerdo. Ou seja, o paciente vai ficar lateralizado do lado esquerdo. Decúbito lateral direito. Ou seja, lateralizado do lado direito. Mais 2 horas, eu volto para o decúbito dorsal, que é o bumbum para baixo. Percebem? Se eu utilizo essa ferramenta, fica muito mais fácil. Eu não tenho que ficar gravando às 2h17, eu preciso trocar. Não, eu trabalho com horas exatas. É muito mais fácil, desde que eu siga esse reloginho, tá? Então, a ideia é, a cada 2 horas, no máximo, você realiza a troca ou a mudança de decúbito. E aqui embaixo ainda tem até uma legenda, né? Ó, DD, decúbito dorsal, bumbum para baixo. Ou seja, barriga para cima. Decúbito lateral esquerdo, o paciente fica lateralizado, né, do lado esquerdo. Depois, 2 horas, você muda para o decúbito lateral direito. A gente vai aprender na prática como é que isso acontece, tá? Não é hoje, como eu falei, a gente vai começar a fazer as aulas práticas, eu vou mostrar para vocês, mas é importante que vocês já entendam a realidade disso aqui e a importância. Então, tá aí. Uma região que recebe muita pressão, somada a uma pele úmida, no caso, por exemplo, se o paciente faz xixi, a gente não troca, tá? Não troca a fralda, não higieniza o paciente. Então, você tem uma pele úmida, de urina, você tem uma região de pressão, você pode ter um tecido que facilita o desenvolvimento da úlcera por pressão, a instalação da úlcera. Muitas vezes você tem uma região, essa região que recebe pressão, fica, né, que eu falei para vocês que é o atrito entre o corpo do paciente e o colchão. Esses pontos ou regiões de pressão, normalmente a circulação sanguínea não acontece de forma ideal. Por quê? Porque você pressiona, não chega normalmente, tá? Não chega muito sangue nessas regiões. Deveria chegar, mas por conta da pressão, a pressão inibe ou reduz a quantidade de sangue que chega nessa região. Isso significa que, se não chega sangue como deveria, não chega oxigênio como deveria, não chega nutriente, os nutrientes não conseguem chegar porque eles vêm por meio do sangue. Tanto a oxigenação quanto os nutrientes vêm pelo sangue.
Só que se a circulação não está boa, não está ideal, você também tem uma falha, digamos assim, em nutrientes, uma falha em oxigenação. Resumidamente, a pele fica mais sensível e mais suscetível a desenvolver também essa úlcera, certo? Por isso que é fundamental que a gente troque. Sempre tem que trocar a posição do paciente. Isso, gente, se ele for acamado, lógico, né? Não é todo paciente que a gente tem que vai estar acamado, mas é importante que você já tenha isso em mente. Muitas vezes, você pode pegar um paciente que tem... você pegou o paciente, ele veio de uma outra cuidadora, veio de uma outra pessoa que cuidava, e quando você recebeu, ele já estava com a úlcera. Acontece. A gente precisa ser realista, acontece. Nesses casos, além do curativo que você precisa fazer, a gente vai ver como tem curativo que a gente não faz, tá? Não é todo curativo que o cuidador faz. Nós fazemos os curativos básicos, que nos são permitidos, tá? Mas, além do curativo, você também precisa fazer outras coisas. A gente vai discutir nas próximas aulas, mas, principalmente, a hidratação da região e a mudança de decúbito e massagem. Toda vez que você faz massagem, você estimula a circulação. Lembra que eu falei que o paciente fica numa posição só, chega menos sangue do que deveria? A circulação sanguínea fica comprometida. Quando você faz uma massagem, você estimula o fluxo de sangue passar por aquele local. Então, hidratação, sei lá, tem óleo de girassol, Dersane. Já ouviram falar do Dersane? É muito bom. E a gente vai passar para vocês alguns outros produtos. Mas é importante que você se atente à hidratação, se atente à posição do paciente, ao curativo e tudo mais. Isso se ele já desenvolveu a úlcera. Se ele não desenvolveu, toma os mesmos cuidados, só que, obviamente, você não vai fazer curativo, né? Porque ainda não tem uma úlcera instalada. Vamos lá. Aí, novamente. Tempo máximo, tá? Então, no máximo, a cada 2 horas, a gente vai realizando. Então, às 6 da manhã, às 8 da manhã, às 10, ao meio-dia, de 2 em 2 horas, a gente vai trocando no máximo. E aí você tem esses exemplos, né? Tem um modelinho aqui, ó. Eu acho bem legal que você não precisa ficar atento aos minutos exatamente. Se você trabalha com horas exatas, fica muito mais fácil você se controlar. E aí você pode usar essas ferramentas que eu estou apresentando aqui para vocês. E aí, olha, eu vou passar aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas situações. É isso que a gente vai fazer na prática e tem outras coisinhas, mas basicamente, ó, sinais vitais, quais são, lembrando, temperatura, respiração, batimento e pressão arterial. Nós vamos aprender a verificar ou a aferir esses sinais, tá? Batimento, temperatura, respiração, pressão arterial. Transferências. Como é que você tira alguém da cadeira de rodas e coloca na maca? Como é que você tira alguém da maca e põe na cadeira de rodas? Lidar com situações difíceis é uma questão prática também que a gente vai... Tudo aqui, gente, eu acho que fica mais legal quando a gente trabalha com simulação. Então, talvez, por exemplo, eu vou ser um paciente difícil, fazer alguma coisa assim, né? Lógico. Lógico, não vai colocar a vida de vocês em risco, né? Mas eu vou, de alguma forma, demonstrar uma dificuldade que você pode... Oi? De alguma forma eu vou complicar. Muito bom, Fátima. De alguma forma eu vou complicar, só para a gente ir conversando como é que você poderia sair dessa situação, tá bom? Então, a gente vai falar também de situações difíceis. Manobra de Heimlich, que é aquela manobra que a gente faz quando alguém se engasga. Muito importante também, né? Seu paciente pode, em algum momento, se engasgar. Massagem cardiorrespiratória ou massagem cardiopulmonar, reanimação cardiopulmonar, reanimação cardiorrespiratória é a mesma coisa. Que é quando uma pessoa tem uma parada cardíaca. É importante também que a gente saiba como é que a gente pode ajudar. Nós trabalhamos
Fala na UPA, na SUS, não, como é que falou? Esqueci, fugiu o nome. Quando é emergência? Esqueci o nome. Oi? Não, não é não. É aquele da viatura. Caramba, fugiu o nome. Como é que fala quando alguém sofre um acidente que eles chegam de ambulância? Esqueci o nome. Fugiu, deu um branco mesmo. SAMU. SAMU. Nós não somos funcionários do SAMU, mas precisamos saber como é que a gente consegue ajudar as pessoas, tá? Então, uma situação de engasgo é uma situação de emergência. O paciente pode morrer. Uma situação de parada cardíaca, com certeza o paciente pode morrer, né? O coração para de bater, não vai mais sangue para os partes do corpo, o paciente morre. Então, é importante que a gente saiba como lidar. Bom, troca de fralda, higienização das mãos. Professor, mas higienização das mãos é uma coisa muito boba. Isso eu faço todo dia. Talvez você não faça da forma correta, tá? Aí a gente vai simular uma entrevista também. Vou tentar fazer isso. Queimadura. Lembrando, a gente tem basicamente 3 tipos de queimadura, né? Queimadura elétrica ou por eletricidade, queimadura química, queimadura térmica, que é fogo mesmo, tá? Banho, glicemia, a gente vai tentar fazer também, vai mostrar como faz. E aí a gente pode incluir outros assuntos que a gente vai colocar no cronograma. Então, exercícios que podem ser feitos com o paciente, exercícios de estimulação da cognição, estimulação do corpo, mudança de decúbito, obviamente, né? Isso tem que fazer, e outras questões também, tá? Então, basicamente, são essas coisas que a gente vai discutir na prática e outras também que podem surgir. Por isso, quando eu falar que a gente vai começar, é importante que você venha, tá? Venha à aula para que você consiga aprender na prática. Então, são esses os conteúdos. Falta 7 minutos, mas pode ir lá, dá tempo. Então, ó, revisão da aula, meninas, para a gente começar já um outro capítulo. Revisão da aula. Nós vimos sobre os cuidados que devem ser direcionados ao paciente. E aí, não só a troca de fralda, não. Questões que vão além. Né? A gente viu água, cultivar amizades, descanso, alimentação saudável, controle do estresse, a respiração correta, e aí a gente foi a higiene dental, a gente foi exercícios físicos, a gente foi discutindo itens fundamentais para o nosso paciente e não só para ele, mas também para mim e para você, enquanto cuidadores. E aí depois a gente falou sobre a organização do quarto, né, do quarto do paciente. Qual é a importância que a gente deve dar para a organização? É uma importância fundamental, né? A gente precisa considerar com toda certeza a forma com a qual a gente consegue e deve cuidar do nosso paciente. Por isso, eu peço a vocês que nunca se esqueçam disso, tá, gente? Parecem informações simples, bobas demais. Na verdade, não são. Nós não podemos nos esquecer desses cuidados. Então, cuidado com a medicação ou com o medicamento, cuidado com o quarto, e não só como os móveis estão dispostos, mas também e principalmente com o leito. Hoje tem inúmeros exemplos, né? Há uma grande quantidade de colchões aí no mercado, também tecidos de coxa, lençol. Qual é o tecido que o seu paciente não tem alergia? É importante que você observe isso. Por quê? Porque se você não observa, você pode desencadear alergia nele. E não é isso que a gente procura, né? Não é isso que a gente busca. Então, fiquem atentos, fiquem atentas a isso, tá? E fechando, né? Cuidado com a úlcera por pressão, a gente fechou nisso. Para isso, a gente, a cada 2 horas no máximo, a gente muda de posição para reduzir as chances do paciente desenvolver a úlcera. Se ele já tiver desenvolvido, também a gente realiza essa mudança para que a região
receba uma pressão menor, né, para que a gente alivie a região, e aí essa pele, então, tenha mais chance de se recuperar dessa lesão, dessa úlcera. Na próxima aula, que a gente vai começar agora, eu vou mostrar imagens para vocês, vai ficar mais claro. Mas não se esqueçam disso. Nós temos a obrigação de também considerar o quarto do paciente, tá? Que quarto é esse? Oferece riscos ao meu paciente? Se sim, eu consigo minimizar esses riscos? Acredito que sim. Como? E aí é uma conversa, sempre respeitando o paciente, a família dele, mas principalmente procurando a segurança, o bem-estar, o conforto do nosso paciente. Obviamente, garantindo saúde a ele, né? Saúde, o melhor estado, né, possível de saúde, qualidade de vida, bem-estar, é isso que a gente sempre vai procurar no paciente, ok? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí. Alguém colocou. Ah, show. Obrigado, Gil. A Gil colocou aqui, estou aqui. Aí sim. Show de bola, Gil. Bom, daqui 2 minutos e 30 segundos, mais ou menos, o nosso link vai expirar, tá? A aula não terminou. É só o link que vai expirar. Eu vou pôr um novo link no grupo e aí você entra lá que a gente vai continuar a aula, tá bom? Então, vai cair aqui a aula, não acabou a aula. Eu vou colocar um novo link lá, você entra, como a gente já fez, né, nas últimas semanas, tá? Bom, agora nós vamos discutir sobre outros itens fundamentais e não menos importantes em relação aos anteriores. Vamos lá. Deixa eu... Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Vamos lá. A previsão dessa aula, dessa apresentação aqui de slides, é a gente falar sobre cuidados com a higiene pessoal do paciente, assaduras, que na prática, em algum momento, podem e vão desenvolver ou permitir que as úlceras se instalem, e a gente vai citar curativos, a gente vai aprender a fazer aqui na prática também, tá? Então, a ideia dessa apresentação é que a gente escuta, fale sobre esses 3 temas aí, principalmente. Cuidados com a higiene pessoal e por que ela é importante, quais são os tipos de banho que tem e tudo mais, assaduras e curativos também. Falta menos de um minuto, tá, meninas, para o link expirar. Fiquem ligadas lá no grupo que eu já mando outro. Bom, banho. Acho que vai cair, mas eu já vou citando. Quando a gente fala de banho, muitas vezes você pode pensar que só existe um tipo de banho, mas na verdade a gente tem basicamente 3 tipos. O banho de chuveiro, banho que a gente toma, né? A gente chama de banho de